até agora, consideramos circuitos onde todas as forças eletromotrizes e resistências eram constantes no tempo, ou seja, potenciais, correntes e potências, todas independentes do tempo. Agora, então, nós vamos estudar situações um pouco diferentes, situações na qual ocorrem variações das correntes, das voltagens e das potências no tempo. Que situações são essas? Por exemplo, os processos de carga e descarga de um capacitor. Tá? Então, esses processos eles são fundamentais em uma série de circuitos elétricos. Por exemplo, semáforos, pisca-alertas, automotivos, unidades de flash eletrônico, dentre muitos outros. Os objetivos dessa aula serão analisar o processo de carga e descarga de capacitores. Além disso, pretendemos obter, então, a dependência temporal da corrente, da diferença de potencial e da carga em circuitos RC, ou seja, circuitos compostos por resistores e capacitores. Vamos começar a nossa abordagem analisando este circuito simples aqui. Então, notem que esse circuito ele está associado, é uma associação em série de uma fonte de força eletromotriz, de um resistor e de um capacitor. Tá? Então, os três estão ligados em série. A força eletromotriz da fonte, a resistência do resistor e a capacitância do capacitor inicialmente são conhecidas. Tá? E a chave encontra-se inicialmente aberta. Tá? Então, inicialmente, nós temos, como falei para vocês, a chave aberta. Se a chave está aberta, não há nenhum tipo de corrente elétrica permeando o circuito. Tá? Nós também temos que, inicialmente, o capacitor está descarregado, tá? Não há nenhum acúmulo de cargas nas placas desse capacitor e, portanto, não há nenhuma diferença de potencial entre as placas do capacitor também. A seguir, então, a chave, que anteriormente estava aberta, agora é fechada. Tá? O que passa quando imediatamente após essa chave ser fechada? Então, quando a chave é fechada, a fonte de força eletromotriz ela irá fornecer energia ao circuito, tá? De modo que irá surgir uma corrente elétrica no circuito. Tá? Com essa corrente elétrica, cargas irão se acumular nas placas do capacitor e, portanto, começará a surgirá uma diferença de potencial entre as placas desse capacitor. Tá? Então é isso que ocorre quando eu fecho essa chave aí nesse circuito com uma associação em série de uma fonte, um resistor e um capacitor. Uma observação: as letras minúsculas V, I e Q irão indicar respectivamente as voltagens, as correntes e as cargas instantâneas no circuito. Tá? Então, a partir de agora, todas as letras minúsculas indicam os valores instantâneos das grandezas consideradas. A análise do circuito, então, ela ocorrerá a partir da aplicação da lei das malhas de Kirchhoff, que foi estudada em uma das aulas anteriores. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos considerar aqui o nosso circuito e vamos aplicar, então, a lei das malhas. Para aplicar essa lei das malhas, então, inicialmente, nós precisamos escolher a malha e indicar o sentido em que nós vamos percorrê-la. Como esse circuito é bem simples, é uma associação em série de todos os elementos, existe uma única malha. Tá? Então, basta a gente indicar qual o sentido que iremos percorrer a malha e aplicar a lei. Então, o sentido escolhido, nesse caso, será o mesmo sentido da corrente, ou seja, o sentido anti-horário. Tá? Mas eu poderia, naturalmente, também ter escolhido o sentido horário, que o resultado deveria ser exatamente o mesmo. Então, com esse sentido para a malha, nós já podemos percorrê-la. Então, vamos iniciar aqui no ponto anterior a fonte. Tá? Então, notem que vamos percorrê-la no sentido anti-horário. Quando atravessamos a fonte, nós vamos de um terminal negativo, de menor potencial, para um terminal de maior potencial. Segundo a nossa convenção de sinais, quando isso ocorre, então, há um incremento de potencial elétrico. Ou seja,
aparece um sinal positivo na frente da força eletromotriz. Então, nós teremos aqui mais a força eletromotriz. À medida que seguimos percorrendo o circuito, então, encontramos este resistor, tá? Que tem uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Notem que estamos percorrendo o resistor no mesmo sentido da corrente. Quando isso acontece, também pela nossa convenção de sinais, deve aparecer um sinal negativo na frente da diferença de potencial que está sendo estabelecida entre os pontos A e B no resistor. Tá? Portanto, aparece esse termo menos IR, onde I é a corrente elétrica que atravessa o resistor e R é a própria resistência desse resistor. E, por fim, encontramos o capacitor no circuito. Tá? O capacitor cuja diferença de potencial ela é dada pela razão da carga e a capacitância desse capacitor. Tá? Então, aqui também aparece um termo negativo, porque isso aqui ilustra então, uma queda de potencial elétrico no circuito. Estou indo de um potencial maior para um potencial menor. Tá? Então, por isso que aparece esse sinal negativo aqui. Então, aqui está a minha equação oriunda da aplicação da lei das malhas. Tá? E esta equação, então, vai me ajudar a resolver o problema. Sabendo que a corrente elétrica ela é a taxa de carga, a taxa de carga que atravessa uma seção reta no intervalo de tempo dt, ou seja, I é igual a dq dt, nós podemos substituir esse termo na equação acima, de modo a deixar a equação com uma dependência explícita no tempo. Tá? Então, nós encontramos essa equação diferencial aqui para esse circuito, o circuito específico. O que nós precisamos fazer agora é encontrar a solução da equação diferencial e obter, respectivamente, os valores instantâneos da diferença de potencial do capacitor, da corrente elétrica no circuito e da carga acumulada no capacitor. Partindo então da equação anterior e dividindo a equação por R e reescrevendo-a, nós obtemos essa expressão aqui. Podemos também manipular um pouco mais essa equação, de modo a deixar em cada um dos lados da igualdade os termos dq e dt, de modo que a partir de agora podemos integrar esses dois termos. Tá? Integrar então os intervalos de 0 a q em dq e de 0 a t em dt. Integrando então essa equação, nós temos então Ln, logaritmo natural de Q menos capacitância multiplicado pela força eletromotriz, dividido por menos a capacitância multiplicada pela força eletromotriz. Tudo isso igual a menos T dividido por RC. Ficando então exponencial em cada um dos lados da igualdade, nós obtemos esta expressão aqui. Nós também podemos reescrever esta equação, tá? De modo a encontrar a solução para quê? Então, fazendo um pouco de álgebra aqui, nós encontramos esta expressão aqui para carga instantânea. Tá? Então, notem aqui que o produto da capacitância pela força eletromotriz vai me dar a carga máxima acumulada no capacitor, tá? Que é representado pela letra maiúscula Q. Então, esse aqui é o valor de carga máxima, após um tempo muito grande de carga do capacitor. Então, essa aqui é a solução para Q, para a carga. Então, o valor é a equação que me dá o valor instantâneo da carga nesse circuito considerado. Sabendo que a corrente elétrica, então, é dq dt, então, se nós derivarmos esta expressão aqui no tempo, então ela vai ser igual à corrente elétrica. Tá? Então é isso que a gente faz agora. Então, derivando essa expressão, nós encontramos então que a corrente instantânea ela vai ser a razão da força eletromotriz e a resistência do resistor do circuito
exponencial menos T dividido por RC. Tá? Então, essa razão aqui, pela lei de Ohm, ela vai ser a corrente máxima, né, uma corrente logo após eu fechar a chave do circuito. Tá? Está expresso, então, aqui como esse I maiúsculo, ou seja, é o valor máximo da corrente no processo de carga do capacitor. Sabendo que a diferença de potencial no capacitor, então, é dada pela razão da carga e a capacitância, nós podemos, então, dividir a equação com dependência temporal, a equação da carga com dependência temporal por C, tá? Que é a capacitância. Com isso, então, encontramos essa expressão aqui, onde a razão da carga pela capacitância vai ser a força eletromotriz, tá? O valor de força eletromotriz do circuito, da fonte. Então, essa aqui é a solução para a diferença de potencial, tá, no capacitor, no processo de carga desse capacitor. Com isso, então, encontramos a carga instantânea no capacitor, a corrente elétrica instantânea no circuito e a diferença de potencial instantânea no capacitor. Considerando, então, um tempo T igual a RC, que é o produto da resistência e a capacitância, e substituindo este termo na equação da corrente instantânea, para esse tempo, nós observamos que a corrente diminuiu por um valor de 1 sobre E, que é aproximadamente 0,368 em relação ao seu valor inicial. Tá? Então, nesse tempo RC, então a corrente instantânea é 0,368 I, que é a corrente máxima imediatamente após a chave ser fechada. Tá? Então, isso dá aproximadamente 37% da corrente I inicial e máxima. Em relação à carga, então, para esse mesmo tempo igual a RC, nós obtemos que a carga atingiu o valor de 1 menos 1 sobre exponencial, ou seja, aproximadamente 0,632. Isso do seu valor final. Então, nesse instante de tempo, no instante de tempo RC, a carga atingiu aproximadamente 63% da sua carga máxima, que é após, né, um longo tempo desse capacitor carregando. E por fim, a diferença de potencial também tem um perfil semelhante à da carga. Tá? Ou seja, após, nesse instante de tempo, então, o capacitor atingiu aproximadamente 63% da diferença de potencial final, que é a diferença de potencial da própria fonte que está acoplado no circuito. Então, o produto RC, esse tempo RC, ele fornece basicamente a medida da velocidade do processo de carga do capacitor. Tá? E ele é representado por essa equação aqui. Tá? Então, ele é conhecido como constante de tempo capacitivo. Então, ele vai indicar esse tempo, essa velocidade do processo de carga. Para um tal, né, pequeno, uma constante de tempo capacitiva pequena, o capacitor ele carrega rapidamente. Para uma constante de tempo capacitiva grande, então, o tempo para carregar esse capacitor ele é mais longo. Tá? Vamos observar, então, aqui os gráficos do capacitor carregando. Então, aqui temos um primeiro gráfico da carga em função do tempo. Notem que a curva ela é obtida a partir desta função aqui, dessa equação aqui. Então, nós temos uma curva típica com esse perfil. Tá? No tempo característico, então, nós temos aproximadamente 63% do valor final aí da carga. Tá? Então, lá, por um tempo muito grande, a carga atinge esse valor aqui. Então, esse valor aqui vai ser aquele Q maiúsculo que aparece na expressão. Notem que se o tempo característico for maior, ele vai demorar mais para carregar, ou seja, o perfil da curva será um pouco diferente. Teremos um perfil desse tipo aqui. Ó. Então, ele vai demorar mais tempo para atingir esses mesmos 63% da carga final. Então, o tempo aqui ele será um pouco maior. Tá?
Se eu tiver, então, um tempo menor, uma constante de tempo capacitiva menor, então ele vai carregar mais rápido. Certo? Então é assim que a gente vê essa constante de tempo capacitivo do ponto de vista gráfico. O mesmo, então, podemos fazer para a corrente elétrica em função do tempo. Porém, o perfil da curva é um pouquinho diferente. Então, inicialmente, logo após a chave ser fechada, nós temos o máximo de corrente, e essa corrente ela vai decaindo por tempo até o valor zero, que é quando o capacitor está completamente carregado. Tá? Nesse caso, a constante de tempo capacitiva nos fornece o valor de, nesse tempo, né, a corrente instantânea atingiu aproximadamente 37% da corrente logo após a chave ser fechada. Novamente, se tivermos uma constante de tempo maior, ele demorará mais para descarregar. Tá? Então, a corrente elétrica ela vai ter uma curva, vai ter um perfil mais ou menos desse tipo aqui. Tá? Então, o tempo aqui para atingir esses mesmos 37%, ele vai ser um pouquinho maior. Tá? Então, é assim que a gente vê graficamente essas grandezas aí, essas curvas, e relaciona com os tempos característicos. Em relação ao processo de descarga do capacitor, então, é muito parecido. A gente faz algo análogo que a gente fez no caso da carga de um capacitor. Então, inicialmente, vamos considerar agora um capacitor completamente carregado, com uma carga Q0 aqui, né, positivo e negativo em ambos os lados, em ambas as placas desse capacitor. A chave inicialmente está aberta, tá? E eu não tenho fonte nenhuma. Tá? Então, agora eu tirei a fonte do circuito. Eu só tenho o resistor e o capacitor está carregado. Tá? Inicialmente, então, não há nenhum tipo de corrente, porque a chave está aberta, tá? O circuito está com uma ruptura, né? Está aberto, e o capacitor está carregado com uma carga Q0. Logo, esse capacitor está com uma diferença de potencial máxima, tá? Nesse momento inicial. Quando a chave é fechada, então, o capacitor passa a fornecer a energia ao circuito. Se antes, no processo de carga do capacitor, era a fonte que fornecia essa energia, agora é o capacitor que fornece essa energia ao circuito. Portanto, irá surgir uma corrente elétrica nesse circuito, a carga do capacitor irá começar a diminuir, ele começará a descarregar, e a diferença de potencial nesse mesmo capacitor também irá diminuir à medida que a carga vai, à medida que ele vai descarregando. Para a análise do circuito, então, nós novamente aplicamos a lei das malhas de Kirchhoff. Tá? Então, aplicando a lei das malhas, a gente vai ter uma equação parecida com a equação da carga, porém sem o termo da força eletromotriz. Então, nota que esse termo não aparece mais, uma vez que a fonte não está acoplada ao circuito. Então, nesse caso, nós não temos a fonte. E aqui é basicamente esta equação diferencial que nós devemos resolver agora para encontrar os valores instantâneos de I, da corrente do circuito, da carga elétrica no capacitor e da diferença de potencial nesse mesmo capacitor. Então, utilizando o mesmo procedimento do processo de carga, de carregamento do capacitor, então nós obtemos as seguintes equações. Essa equação aqui para carga instantânea no processo de descarga do capacitor. Essa equação para corrente instantânea no processo de descarga do capacitor. E aqui também essa equação para diferença de potencial instantâneo na descarga desse mesmo capacitor. Então, novamente, o produto RC irá fornecer a medida da velocidade, só que agora do processo de descarga do capacitor. Tá? Então, essa constante de tempo, RC, ela é a constante de tempo capacitiva. Novamente, uma constante de tempo capacitiva pequena, o capacitor agora descarrega rapidamente. Para uma constante de tempo capacitiva grande, o capacitor então irá descarregar de forma mais demorada. Tá? Então, o tempo para descarregá-lo ele é mais longo. Os gráficos então típicos do processo de descarga do capacitor estão explicitados aqui. Então, aqui nós temos a carga em função do tempo. Notem que inicialmente a carga é uma carga Q0,
à medida que o tempo passa, a carga do capacitor vai diminuindo, tá? Até zero lá depois de intervalo de tempo bem grande. Tá? Na constante de tempo característica, então, a carga das placas do capacitor então, atinge um valor de aproximadamente 37% do valor da carga inicial. Já em relação ao gráfico da corrente em função do tempo, tá? O perfil de curva é o mesmo da corrente elétrica, então, uma vez que as equações elas são análogas. E, novamente, aqui no tempo característico, então, na constante, no tempo igual a MC, a corrente elétrica ela atinge o valor de aproximadamente 37% da corrente inicial. Tá? É a corrente máxima, né, que eu tenho no circuito, que é imediatamente após fechar a chave desse circuito. Tá? O sinal negativo agora, aqui nessa expressão, ele vai indicar basicamente que o sentido da corrente é oposto ao sentido de carga de um capacitor. Na próxima aula, então, faremos um exemplo envolvendo o circuito RC e calcularemos aí algumas grandezas envolvidas.